Olá, vamos dar início à segunda parte das derivadas. Nós vamos fazer agora uma apresentação um pouco mais formal sobre derivadas, comprovando alguns dos conceitos que a gente viu de uma maneira um pouco mais intuitiva na parte 1. Vamos dar seguimento, então. Bom, para fazer essa apresentação, a gente tem que usar um conceito que foi definido na matemática somente no início do século XIX. É o conceito de limite de uma função. A gente precisa disso só para fazer essa apresentação de derivada um pouco mais formal. Tá bom? Isso aí é algo bastante complexo também quando você expande para todas as funções. Mas para o nosso problema é algo que dá para resolver com bastante simplicidade no campo dos polinômios. Então, por exemplo, essa função aqui que eu coloquei, ela começa no ponto 7 e quando ela está chegando no x muito grande, ou seja, infinito, ela tende ao valor 1, nunca alcança 1. Okay? Então, limite de uma função é um conceito fundamental para as definições do cálculo diferencial. Então, a função y tende a 1 quando x tende a infinito. E tende a 0, e quando x tende a 0, fx tende a 7. Tá certo? Então, ela vem aqui, ó. Quando tender a 0x, ela vai se aproximar de 7. A notação é essa aqui. A notação é essa aqui. Limite da função quando x tende a um determinado número vale c, que pode ser um valor, ou pode ser um valor, um número, ou pode ser infinito, menos infinito. Então, limite de f de x quando x tende para a é igual a c. Por que eles usaram isso? Porque, de fato, a matemática é muito fácil quando você está no contínuo. E esses pontos extremos costumam dar problema. Então, o matemático precisa de uma definição formal para esses pontos extremos. Então, o limite é usado para isso. Então, por exemplo, essa função aqui, 1 sobre x. Quando x tende a 0 vindo por aqui, ó, pelos valores negativos, ok? Quando x tende a 0 por valores negativos, olha o que acontece com a função. Ela vai para menos infinito. Então, tende a 0 pela esquerda. E se ela tender a 0 pela direita, ela vai para mais infinito. E quando ela tende a mais infinito, ela tende a 0. E quando tende a menos infinito, tende a 0. Então, para tratar esses eventos extremos, se utiliza de limite. O conceito de limite é uma função que permite lidar com esses pontos singulares de uma função. Permite lidar também com a divisão por zero, algo que a gente não pode fazer na matemática, dividir por zero. Né? Mas a gente pode fazer tão pequeno quanto se queira. Então, a definição formal nós vamos ver agora. A derivada de uma função f de x em um ponto x igual a a, denotada por f' de a, dada por. Está aqui, não se espantem não. Então, a derivada no ponto A é o limite de f de a mais h menos f de a dividido por h tendendo a 0. Isso aqui vocês já viram de outra maneira. E sem esse limite aqui. Esse limite é só para dizer que eu vou fazer com que isso tenda a 0. Sem ser 0. A não ser quando eu queira. H é uma grandeza pequena. Então veja. Usando aqui. Aqui está a secante. Vamos pegar dois pontos. O ponto A tem o valor f de a. E o ponto f mais h tem valor f de a mais h. Vamos fazer a tangente dessa reta aqui entre esses dois pontos. É a variação de y
que é essa diferença aqui, dividido por essa diferença, A mais H menos A, portanto, H. Também chamado de delta X, no caso aqui. Então, a derivada é o delta Y, que está aqui, ó, dividido pelo delta X. A derivada é a tangente. Ok? No ponto A. E eu usei o assecante para fazer essa demonstração. Então, isso é um aplicativo lá no GeoGebra. Essa função 0,1 de x2. Notem que o ponto é 3. Pegou um outro ponto B, que essa altura aqui ele chama de rise, f de x mais h menos f de x. Essa distância que ele chama de run, h. Ou seja, eu estou fazendo triângulo retângulo aqui. Então, notem que se eu aproximo os dois pontos, o que acontece com a tangente da secante? Ela se aproxima da tangente, da inclinação da reta tangente a esse ponto. Ok? Mas nota que ainda está ruim, ó. O valor da inclinação da tangente é 0,6, nesse ponto 3, e a secante, até o momento, só deu 0,8. Tá ruim. Mas eu posso fazer ficar igual. Notem que agora ele deu um tilt aqui. Então, numericamente, foi como se eu tivesse dividido por 0. Não posso fazer isso. Ok? Bom, então, para essa equação y igual a 0,1x2 para x igual a 3, vamos usar essa definição para chegar ao valor da tangente, da derivada. Né? Então, aqui é a função, o valor em 3 é 0,9, o valor em 3 mais h é 0,1 vezes 3 mais h ao quadrado. Isso aqui é um binômio. Tá? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem não lembrar disso é só fazer 3 mais h vezes 3 mais h, fazer a distribuição, que vai chegar nisso aqui. Então, isso aqui dá 9, vezes 0,1 dá 0,9, 2 vezes 3 dá 6, vezes 0,1 dá 0,6, mais 0,1h. Então, vamos jogar agora aqui. Então, esse f de 3 mais h é esse valor aqui. O f de 3 é 0,9. Então, substituindo, veja que aqui tem 0,9, menos 0,9, sumiu. Então, fica 0,6h mais 0,1h ao quadrado. Está dividindo, divido cada parcela, porque o h não é zero. O h é diferente de zero. Ele vai tender, mas ele não é zero. Então, quando eu substituo, né, faço aqui a divisão, 0,6 dividido por h dá 0,6, 0,1h ao quadrado dividido por h dá h. Bom, então notem que isso aqui é constante. É um número. Isso aqui é variável com h. Quando eu fizer o h muito pequenininho, eu posso fazer ele tender a zero. Eu posso fazer, na verdade, ele numericamente igual a zero, porque é tão pequeno quanto eu se queira. Quando eu falo isso, eu sempre lembro de um colega que chamava Siqueira. E o professor falava, se queira ou não queira, você vem agora aqui falar na frente. Ele odiava, coitado. Ou seria bullying. Mas então, o 0,1h com h muito pequenininho, tão pequeno quanto se queira, vale zero. Então, no limite, quando h tende a zero, 0,1h também tende a zero. E a derivada daquela função no ponto 3 é 0,6, como a gente já tinha visto aqui. Bem fácil de apresentar. Então, usando agora a regra da potência. Está aqui. 0,1x2, f' é 0,1 vezes 2, vezes x2 menos 1. 0,2x é a derivada.
moleza 0,6. Então, o limite foi usado para fazer uma demonstração formal e a gente poderia fazer isso de uma maneira bem mais trabalhosa para provar aquela fórmula geral que não vem ao caso aqui. Tá bom? Então, o Leibniz foi muito importante, porque ele foi capaz de apresentar uma simbologia, uma notação que persiste até hoje. E ela é muito poderosa como linguagem, né? Essa anotação da matemática. Então, o Leibniz propôs isso aqui, ó. A derivada da função é dy dx, que parece alguma coisa que a gente já viu, ó. Variação de y sobre variação de x, que é tangente. Só que ele não usou delta, ele usou d. Porque delta é uma diferença. E d é um diferencial. É algo muito sutil. Mas é diferente. Então, tá aqui a tangente de θ, variação de y sobre variação de x. Então, dy e dx são denominados diferenciais. Por quê? Porque é quando tende a zero. É essa a sutileza. Então, o d de dx é o operador unário à direita derivada. Quando eu coloco aquele d de dx e f de x, o resultado da operação é a aplicação de alguma fórmula de derivada. Vamos fazer, usando a notação do Leibniz, a derivada de y igual a x à quarta, que a gente já sabe que é 4x3, certo? Então tá aqui. Posso usar essa notação ou essa. Eu vou usar essa agora aqui. Então, eu vou operar sobre x4, usando aquela fórmula do monômio 4, baixo 4, x menos 3. Eu acho que eu devia ter colocado ela aqui, esqueci de colocar ela, né? Então, em resumo, é o mesmo da aula anterior. Tá bom? E é isso. Aqui a gente fez uma apresentação um pouco mais formal para ver que aquelas fórmulas que a gente está usando funcionam e, como tal, é uma ferramenta muito útil e a gente pode, a partir de agora, usar essas fórmulas que foram demonstradas. Então, essa foi a segunda parte. Aguardo em breve o retorno de vocês. Abraços.